Olá, estamos de volta. Nesse vídeo nós vamos iniciar o nosso conteúdo propriamente dito, né? Nós vamos falar de morfologia, mas antes disso eu preciso falar com vocês que a gramática ela é dividida em algumas partes e a morfologia ela é a segunda parte a ser estudada, caso você tenha decidido a começar do zero. Nós temos o campo da fonologia, que estuda os sons da nossa língua portuguesa. Nós temos a morfologia, que é o estudo da forma das palavras, né, da formação. Fonologia, morfologia, sintaxe, que é a forma como as palavras se organizam, qual a relação de dependências que elas guardam entre si. Depois da sintaxe, nós temos a semântica, que é o sentido que cada palavra carrega, o estudo desse sentido. E, por fim, a estilística, é a forma como as palavras são escolhidas para elaborar os textos literários, mais nesse sentido. Então, nós vamos pular a fonologia e vamos direto para a morfologia. Mas é importante saber, a fonologia estuda os sons. Mas por que eu tenho que estudar os sons da língua? Porque a língua portuguesa, ela é uma língua que ela tem uma dependência muito grande da relação grafema e fonema, né? O som, ele domina a nossa língua, a forma como a gente fala, e a escrita, ela fica muito conectada a essa relação sonora. E na fonologia, a gente estuda alguma coisa sobre fonemas, estudamos separação silábica, a tonicidade das palavras, né, que é a forma como eu pronuncio, prosódia, tonicidade, acento tônico, translineação, né? A parte das vogais, semivogais, você estuda lá na fonologia, mas a gente vai avançar aqui porque a gente quer iniciar falando sobre as classes. Então, a gente vai falar sobre essa parte da gramática, das classes, para a gente entender melhor como é que a gente vai avançando na gramática, né? Então, a gente pega lá as classes, são 10 classes de palavra. Inicialmente, a gente tem aqui morfologia, né? Que está falando da forma, e logia, que significa estudo, né? Então, a gente dividiu aqui, a gente vai apresentar inicialmente para vocês quais são as 10 classes, para depois a gente contextualizar, colocar um exemplo de cada uma, para acrescentar aí para vocês, tá bom? Então, a gente inicia aqui pelo substantivo, cada palavra dentro das classes gramaticais, elas têm a sua finalidade, né? Aí a gente tem aqui a primeira, que é o substantivo, depois a gente tem artigo, depois a gente tem numeral, aí a gente tem pronome e adjetivo. Nessa primeira classificação aqui, essas 4 aqui, elas estão vinculadas diretamente ao substantivo. E aí a gente vem para cá, né, para o verbo, a gente tem advérbio, conjunção, preposição e interjeição. E aqui é importante destacar que dentro das classes aqui, a gente vai ter as classes variáveis e as classes invariáveis. Então, como a Rosana falou, aqui são as 10 classes gramaticais e cada uma tem a sua função. Eu vou falar um pouquinho sobre a função de cada uma, para que ela existe. E eu gosto sempre de falar, quando estou ensinando sobre as classes gramaticais, que nós precisamos pensar como se a língua portuguesa fosse um enorme armário com várias caixinhas. E cada palavra, ela cabe dentro de uma caixinha, ela tem uma classificação. Todas as palavras que nós usamos têm uma classificação dentro da língua portuguesa. Quem fala sobre essa classificação é a morfologia. Quando eu tenho uma palavra que pertence à classe gramatical substantivo, que são as palavras que nomeiam as coisas, nomeiam os seres, estados, emoções. Então, tudo que dá nome é o substantivo, pertence à classe gramatical do substantivo. Então, o artigo, ele é aquela classe gramatical que está sempre junto do substantivo, da palavra que é um substantivo. Ela acompanha, determina, define ou indefine a palavra que está dentro da classe gramatical do substantivo. Estão sempre juntos. Temos também o numeral, né? No numeral, ele vai ordenar ou quantificar, né? Ou assinalar lugar. Aqui a gente tem também o pronome, que o pronome ele acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo, né?
Temos também a classificação aqui do adjetivo, que o adjetivo ele vai dar característica ao substantivo, né? Tem muita gente que gosta de falar que dá qualidade, né? Mas algumas gramáticas, elas falam dessa questão da qualidade, mas mais focado para a questão da característica, né? Porque a qualidade ruim é um termo pejorativo e aí eles colocam, não deixa de caracterizar. Então, passando aqui, falando um pouco dos nomes, e aqui a gente vai falar do verbo, são as palavras que falam sobre as ações, né? Tudo que é ação, estado, fenômeno da natureza, está dentro da classe dos verbos. E o advérbio é quem acompanha o verbo como substantivo. Como ali o substantivo tem o seu acompanhante, que é o artigo, ele aqui também sempre está relacionado o advérbio ao verbo. É uma classe de palavras muito extensa, aí sim tem muito conteúdo dentro dela, porque tem várias flexões, é a classe gramatical que mais flexiona, então precisa de uma atenção maior, de fato, mas o uso adequado do verbo, suas flexões, garantem já ao candidato vários pontos, né? Já consegue sair na frente quem domina essa classe gramatical. E vamos falar também aqui sobre a classe das preposições. Preposição, assim como artigo, é uma classe gramatical fechada, que o artigo a gente tem a classe fechada, a preposição também, né? A preposição é utilizada no contexto tanto da morfologia quanto da sintaxe, é muito importante. Quem domina o conteúdo de preposição vai estar bem adiantado aí nas provas de concurso, porque muita gente não sabe, né? Preposição por contração, confunde, então acaba que ajuda bastante, né? Quem domina. E por último, mas não menos importante, nós temos a conjunção e a interjeição. São classes também gramaticais, têm sua importância e precisam ser estudadas, sobretudo conjunção, que quando a gente está no estudo mais avançado da língua portuguesa, né, da gramática propriamente dita, é ela quem vai dominar ali a questão da sintaxe, da regência, das orações, dos períodos, pontuação. Então, muito importante, interjeição não deixa de ser também, é um recurso muito utilizado dentro dos textos, e todo esse conjunto aqui é muito importante para iniciar uma base muito sólida do estudo da gramática.